Olá pessoal, então complementando o vídeo anterior, eu trouxe esse vídeo para fazer alguns exercícios sobre o comando scanf, comando que a gente conheceu no vídeo anterior, e os exercícios são os da lista, né? Então você já tem acesso a essa lista, já pode conferir os exercícios lá. Então vamos lá, então vamos ler aqui o primeiro. Você vai perceber que todos esses exercícios agora eles têm uma conotação um pouco diferente, porque vocês vão perceber que todos eles, a partir de agora, vão pedir para que o usuário forneça algum valor através do teclado. Isso vai ser feito no programa a partir do comando scanf. Bom, exercício 8. Escreva um programa que leia do usuário a quantidade de semanas que faltam para suas férias. Em seguida, mostre na tela a quantidade de dias correspondente. Então esse termo, essa expressão leia do usuário vai estar muito presente nos nossos exercícios. Escreva um programa que leia do usuário, escreva um programa que receba do usuário, escreva um programa que leia um valor, um número. Então esse termo ler ou receber quer dizer que nesse momento o usuário vai ter que fornecer um valor através do teclado. Isso vai ser feito no programa a partir do comando scanf. Então vamos lá, escreva um programa que lê do usuário a quantidade de semanas que faltam para suas férias. Então a quantidade de semanas é o número inteiro. Portanto eu já sei que eu preciso declarar uma variável para receber essa quantidade de semanas. Em seguida eu vou mostrar o valor de dias correspondente. Então vamos declarar essa variável chamada de semanas. E logo em seguida eu já peço para o usuário essa quantidade de semanas no comando printf. Informe a quantidade de semanas para as suas férias. Dois pontos. Em seguida eu já peço para o usuário digitar através do comando scanf. Bom, como é o número inteiro, %d e comercial semanas, para indicar que esse valor vai ser guardado na variável semanas. E em seguida eu complemento o meu programa informando a quantidade de dias correspondentes. Isso pode ser feito através de um printf. A quantidade de dias para as suas férias é, né? %d, a quantidade de dias, vírgula, e em seguida eu preciso indicar essa quantidade de dias, que nada mais é do que as semanas multiplicado por 7. Tá bom? Vamos testar então esse programinha. Bom, ele está compilando aí. Certo? Abriu aqui. Informe a quantidade de semanas para suas férias. Se eu disser que faltam 8 semanas, ele indica logo em seguida que a quantidade de dias correspondente é 56, tá bom? Multiplicou por 7, o número é 56. Então esse é o primeiro exemplo, você vê que foi bastante simples. A ideia era ter esse primeiro contato com o comando scanf. Bom, vamos fazer a próxima então. Desenvolva um programa que leia uma temperatura em graus centígrados e apresente-a convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é Fahrenheit igual a 9 vezes centígrado mais 160 dividido por 5, onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em graus centígrados. Então você vê que mais uma vez o usuário precisa fornecer um valor, nesse caso aqui a temperatura em graus centígrados, e em seguida o programa devolve ou fornece a temperatura correspondente em graus Fahrenheit. O nível de dificuldade é muito parecido com a questão anterior, a solução vai ser bem próxima, bem parecida. A diferença aqui é que eu vou usar números reais exatamente para treinar o uso também de leitura de números reais. Mais uma vez, a diferença não é tão grande, basicamente eu preciso trocar int por float e fazer alguns pequenos ajustes, mas é muito semelhante, né? O tratamento de números inteiros e números reais pelo comando scanf. Então vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui. Bom, então vou precisar bem aqui, né? Eu vou precisar ler a temperatura em graus centígrados e fornecer a temperatura em graus Fahrenheit. Então, a temperatura é em graus centígrados, vou chamar só de C mesmo, e pedir para o usuário informar essa temperatura. Informe temperatura em graus centígrados. Lembrando que a gente nunca tem usado acento, né? Porque sem um tratamento adequado os acentos não aparecem, e para evitar tornar o nosso programa mais complexo, eu prefiro não
colocar nenhum código referente a tratamento de acentos, né? Então, para deixar o nosso código mais simples possível. Então, vamos lá. Então, comando scanf, já que eu preciso ler o número real, a letra que eu uso aqui é F, né? %F, e comercial, C é a variável que vai receber a temperatura em graus centígrados. Em seguida, parecido com o exemplo anterior, eu digo que eu faço simplesmente a conversão, indicando que a temperatura em graus Fahrenheit, se eu não estiver enganado aqui a digitação, é isso mesmo, Fahrenheit né? E aí indico a temperatura em graus Fahrenheit, vou colocar aqui com 2 casas decimais, e aí eu posso fazer a expressão aqui mesmo, conforme o enunciado, 9C mais 160 dividido por 5, então eu escrevo assim, ó, 9, abrir aqui os parênteses, 9 vezes C mais 160, isso tudo dividido por 5, é portanto a temperatura em graus Fahrenheit. Tá bom? Vamos testar esse programa, mandar aqui compilar e executar. Se tiver tudo correto, se tiver tudo certinho, ele vai funcionar direito. Bom, informa a temperatura em graus centígrados. Suponha que são 35, estou fazendo 35 graus centígrados. Quanto é que é isso em Fahrenheit? A temperatura em graus Fahrenheit é 95.095 graus Fahrenheit, tá bom? Então, a solução parecida com o exercício anterior, a diferença é que a gente usou números reais, números float ao invés de números int. Bom, no terceiro e último exercício, vamos abrir aqui, eu vou precisar desenvolver um programa, questão 10 aqui, um programa que leia as horas e minutos atuais e informe quantos minutos se passaram desde o início do dia até o momento. O programa pode ler horas e minutos como 2 números separados. Então o usuário vai digitar as horas atuais, por exemplo, se agora são 9 horas e 45 minutos, eu preciso dizer quanto é que isso corresponde em minutos. Ou seja, se são 9 horas e 45 minutos, é porque desde a meia-noite até agora se passaram 9 horas e 45 minutos, mas em minutos, quanto tempo é isso aí? Né? Então o programa tem que fazer esse cálculo e fornecer o resultado. A diferença entre esse programa e os anteriores é que agora eu vou ter que ler 2 números, as horas e os minutos. Né? Eu não tenho como ler as horas de uma vez só, né? Então eu separo essa leitura em horas e minutos, assim como o enunciado já indica aqui. O programa pode ler horas e minutos como 2 números separados. Certo? Então, vou declarar as 2 variáveis, uma para as horas e outro para minutos. E vou pedir para o usuário informar as horas atuais, né? Através do comando scanf. Então informe as horas e informe a hora atual, né? Então eu vou colocar mais específico, né, para ficar bem claro. Normalmente você perguntaria, informe que horas são, né? Informe a hora atual, mas eu vou perguntar, informe as horas e minutos atuais, ou seja, de agora, né? Bom, então aqui a aplicação do comando scanf, para a leitura de 2 valores. Então, %d, essa é a maneira de eu ler 2 valores. Em seguida, eu sou obrigado, portanto, a especificar as 2 variáveis, as horas e minutos. Bom, em seguida, com esses valores de horas e minutos, eu já posso fornecer um resultado. Eu poderia declarar uma variável para receber esse cálculo, né? Ou poderia já colocar esse valor dentro do printf, como a gente fez nos exemplos anteriores. Eu vou declarar uma variável só para ter uma solução um pouquinho diferente. Mas fica a seu critério usar ou não essa variável, né? Ela é completamente opcional. Então, eu vou fazer assim, ó, declarei a variável total minutos. E vou dizer que o valor dela corresponde. Bom, e aí, finalmente, quantos minutos passaram desde o início do dia até esse horário que o usuário informou? Ora, por exemplo, se são 9 horas e 45 minutos, então a quantidade de minutos total corresponde os minutos das 9 horas, 9, que são 9 vezes 60, mais os 45 minutos. Então basta multiplicar as horas por 60, somar com os minutos, e aí você tem a quantidade total de minutos. Bom, então eu tenho isso. Então, no final das contas, eu vou ter horas vezes 60, mais a quantidade de minutos que o usuário informou. Então esse vai ser o total de minutos. Complemento meu programa dizendo que o total de minutos e aí indico esse valor através de
total minutos. Tá bom? Total de minutos e aí informa esse valor. Bom, vamos compilar e executar mais uma vez. F11. E esse seria o nosso último exercício. Bom, ele está pedindo para a gente informar as horas e minutos atuais, então é aquela forma de informar esses valores, né? São dois valores, então você pode digitar o primeiro, dar um Enter, digitar o segundo, ou pode digitar os dois separados por espaço, vou fazer dessa maneira. O 9 vai para as horas e o 45 vai para os minutos. Isso eu sei porque eu indiquei isso aqui no meu scanf, né? Então, primeiro horas, depois minutos. Então, portanto, o primeiro valor 9 vai para horas, o segundo valor 45 vai para os minutos. Bom, dou um Enter e ele informa que o total de minutos é 585. Então, se passaram aí 585 minutos, desde a meia-noite até esse horário aí de 9 horas e 45. Bom, espero que tenha ficado claro o comando scanf através desses exercícios. Então, não deixe de fazer os outros exercícios. É importante tentar fazer por conta própria, né? Não se deixar levar só pela impressão de que você está compreendendo, porque você está me vendo fazer, mas é importante você mesmo tentar fazer. E qualquer dúvida a gente pode tirar em sala de aula, tá bom? Então, até o próximo vídeo.